Outro destaque, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele sancionou a lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o estado. Essa medida foi publicada no DO, Diário Oficial, desta sexta-feira e passará a vigorar em 30 dias. Segundo esse texto, o uso constante de dispositivos eletrônicos durante as aulas tem impacto negativo na concentração, no desempenho acadêmico e na interação social dos estudantes. Agora, esses alunos poderão até levar os seus aparelhos para o colégio, mas eles deverão ser guardados em local seguro, sem acesso durante o período de aulas. As secretarias municipais e estadual de educação, assim como as escolas privadas, deverão definir os protocolos para o armazenamento seguro, para que esses aparelhos sejam guardados durante todo o horário de aula, durante o horário escolar. Chamar os nossos comentaristas, você, Cristiano Beraldo. Claro que a gente compreende bem, não dá para o aluno estar durante a aula jogando Candy Crush ou enviando mensagem para os amiguinhos, né? Agora, cabe ao Estado determinar isso, Cristiano Beraldo? Ou bastaria uma determinação da diretora, da coordenadora ou da própria professora? O problema, Caniato, é que isso tem um elemento da relação que hoje há entre os alunos e os pais dos alunos com a autoridade dentro da escola, que é do professor e da diretoria da escola. Isso foi se perdendo ao longo do tempo e toda a rigidez com que a minha educação escolar aconteceu, o respeito que eu tinha pelos professores, até porque era obrigado a ter, caso faltasse com respeito aos professores, eu não só seria punido na escola, mas seria punido em casa pelos meus pais, porque isso era absolutamente inadmissível. Só que hoje não, hoje mudou. Hoje o aluno tudo pode. Escolas públicas aonde o aluno vai de chinelo, vai com a roupa que quer, não há mais uniforme. O celular é uma forma do aluno ir para a escola, mas não sai de lá, até porque, Caniato, num sistema de educação pública como temos hoje no Brasil, com aprovação automática, independente se o aluno aprende ou não aprende, ele simplesmente é transferido de um ano para o outro para que o poder público se livre daquele fardo de ter que educar uma criança. Quando se tem este tipo de dinâmica, está tudo perdido. O problema não é só o celular. O problema é um sistema de ensino que coloque as perspectivas corretas diante desses alunos. E, neste aspecto, as escolas cívico-militares são um exemplo a ser seguido. Nós temos que acabar com essa visão completamente equivocada do papel da escola na vida da criança. E proibir celular, neste contexto, por força de uma lei estadual, permite que esta lei seja cumprida, tanto por professores quanto pela diretoria da escola, com essas costas quentes legais. Porque se fosse uma decisão interna, muito provavelmente ia ter pai e mãe lá que ia chegar na escola, dar de dedo na cara do diretor ou da diretora para dizer que o filho ia levar sim. Que o pai quer falar com o filho a hora que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. E aí como é que você resolve essa situação? Então, infelizmente, precisamos ter uma guinada muito forte para que a educação do Brasil volte, na sua essência, ser um processo de educação, aprendizado e preparo da vida. Porque do jeito que a coisa está hoje, eu não sei onde essa juventude vai parar. Concorda, doutor? Acredita que uma legislação, uma lei que proíba o celular em escolas ajuda, inclusive, na organização por parte de professores e coordenadores, inclusive no respeito dos alunos para com a autoridade na sala de aula? Eu ou o Paulo? Não, você, doutor. Eu acho que a leitura do Beraldo foi... Eu também, porque o doutor, Paulo também é doutor. É verdade, ele é. Eu chamo de delegado, mas é doutor também, doutor, claro. Eu chamo de doutor sempre. O Beraldo fez a leitura perfeita. Me parece que o Estado não deveria ter que agir nesse tipo de iniciativa, mas aconteceu que muitos pais chegaram e, diante de uma decisão ali da diretoria da escola do professor, disseram, não, meu filho vai usar, porque eu decido. Só que isso é totalmente improdutivo, isso atrapalha a aula em si, atrapalha o ensino daquele aluno. E o Estado, preocupado com o ensino, preocupado com o aluno, cria uma lei que interfere
numa decisão que me parece ser familiar, mas é importante. Então, o Estado precisou agir assim, Caniato. Então, realmente, não me parece ser obrigatório esse tipo de interferência do Estado, mas nesse caso foi necessário. Só assim a diretora, a professora, o professor e o diretor poderão chegar para os pais e falar: é lei, precisa ser cumprido. E aí não tem outro argumento a não ser deixe o celular guardado. Até porque sabiam que esta é a primeira vez que uma geração aí que está vindo nas escolas teve uma redução de QI. Sempre houve evolução de QI, as pessoas se tornavam cada vez mais estudiosas e inteligentes. Mas nós tivemos uma coisa que eu amo, defendo, mas que atrapalha muitas vezes, que é a tecnologia, que cria, inclusive, a palavra do ano num país aí, que agora eu não me recordo, que diz cérebro morto. E essa foi definida a palavra, inclusive citada no Supremo Tribunal Federal nesse julgamento agora do Marco Civil, porque a gente se torna dependente e vive nessa bolha da tecnologia, se afastando do que antes eram os estudos. Por isso que o Estado precisa interferir. A gente fica viciado, dependente, como adultos. Imagina a criança e adolescente. E muitos que recebem um dispositivo eletrônico passam a maior parte do tempo nas escolas. Por isso que a lei vem a dizer: se você está na escola, você precisa prestar atenção nas aulas e usar a tecnologia no momento de lazer, ali durante o intervalo, ou usando-a como acessório para estudar, não para jogar, como disse o Caniato, Candy Crush durante o período escolar. Isso vai atrapalhar, e já todas as pesquisas apontaram que está, de fato, atrapalhando, reduzindo o QI dos nossos alunos. É uma medida dura, mas necessária diante dessa absoluta dependência, que inclusive tem efeitos psicológicos, com o aumento da depressão. Nós temos agora até lei, Caniato, impedindo aplicar filtro de fotos para adolescentes e crianças, porque nós tivemos um aumento drástico nas taxas de cirurgias plásticas, porque o adolescente vai lá, coloca um filtro, vê que o nariz fica melhor daquele jeito, a bochecha, etc., e faz cirurgia plástica. Pede para os pais e eles dão, diante de filtros de fotos. Isso não está certo. Então, eu defendo esse tipo de iniciativa, mesmo parecendo, como o Caniato bem disse, um exagero, mas necessário nesse momento. Você, delegado Palumbo, sua impressão em relação a essa lei que foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, proibindo telefones celulares em escolas. Mas, delegado Palumbo, quem nunca pegou o celular para fazer determinada coisa, alguma atividade, acabou caindo numa timeline de uma rede social, começou a ficar vendo vídeo de bichinho, e aí se pergunta: mas o que eu tenho para fazer mesmo? E se perde ali. Fico imaginando na sala de aula, né? O aluno tendo que fazer uma atividade que necessite de atenção e ela se perde ali batendo papo, jogando, fazendo coisas que não tem nada a ver com o conteúdo da sala de aula, né? Eu confesso que, como pai de uma criança de 11 anos, eu gostei muito dessa lei, porque literalmente nós estamos criando uma geração de crianças alienadas e de pais mimizentos, crianças que são escravas da tela, escravos da tela. Eu tive exemplos práticos em casa. O meu filho, por exemplo, eu percebi que ele estava viciado no celular e em jogos de videogame, obviamente, quando ele começou a deixar de descer para ir no condomínio ou desejar ir para o clube para ficar no celular. E aí eu, junto com a minha esposa, pensei: tem alguma coisa muito errada nisso. E realmente tem. Aliado a isso, nós temos pais mimizentos que não querem fazer outra coisa a não ser dar a tela para a criança de 3, 4 anos, que já fica ali com o dedinho passando, e se você tira a tela, a criança chora, não querem educar. Então, eu sou muito favorável a isso. E aí, lá em casa, um exemplo prático, nós colocamos uma regra: vai usar só um pouquinho, depois das 6 não tem tela, final de semana não tem tela, vai para o clube. Então, obrigado, governador, e obrigado, Assembleia de São Paulo, por essa lei, porque isso é extremamente danoso para as nossas crianças. Isso tem estudos científicos, estudos médicos, está fazendo um mal terrível para crianças com depressão, de 11 anos, 10 anos, sofrendo pelo celular, não conseguem fazer nada, não conseguem se concentrar, deixando de brincar, de jogar bola, quando que antigamente uma criança ia deixar de ir numa quadra, ir numa piscina para ficar jogando videogame, para ficar mexendo nessa tela, nesse vício, que está acabando aí com os estudos, está prejudicando as crianças na sala de aula.
E eu percebo também que quando eu vou nas reuniões escolares do meu filho e procuro acompanhar de perto, sempre quando cai de segunda, quinta ou sexta eu vou, porque na terça, quarta e quinta eu tenho que ficar obrigatoriamente em Brasília, eu vejo os pais mimizentos brigando com os professores extremamente acuados, com medo. Na última reunião que eu fui, a professora descreveu exatamente como era o meu filho e descreveu os amiguinhos dele também. E os pais desses amiguinhos que ela descreveu queriam brigar com a professora. Aí fica muito difícil. Então, obrigado, governador. Eu espero que isso se torne realidade no Brasil inteiro. Também tem projeto de lei em âmbito nacional, porque isso é muito nocivo para as nossas crianças. Não é incomum também pais que se utilizam dessas tecnologias como chupeta, né? Num restaurante, quantas vezes eu não vi crianças pequenas com o celular ou um tablet na mão, jogando, brincando, assistindo algum conteúdo. O doutor Durso tem um complemento a fazer, ele trouxe uma informação há pouco, né, doutor Durso? Qual é o seu complemento, por favor? Eu citei um termo que foi eleito e disse que não lembrava o país. Na verdade, foi a palavra, a expressão denominada como palavra do ano pelo dicionário de Oxford, pela Universidade de Oxford, é cérebro podre. Isso significa que a definição é suposta deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como resultado de consumo excessivo de material online, considerado trivial ou pouco desafiador. Cérebro podre. E isso, inclusive, foi citado agora no julgamento do Supremo Tribunal Federal. É a palavra do ano pela Universidade de Oxford. Certamente haverá algum tipo de reflexão das pessoas ou das autoridades sobre a maneira como as pessoas se relacionam com o telefone celular, com as tecnologias, com as redes sociais. Quer fechar você, Beraldo? Há alguns dias nós demos a notícia de que a Austrália aprovou uma lei que proíbe redes sociais para menores de 16 anos. Teremos de fazer uma autoanálise sobre a maneira como nós nos relacionamos com as tecnologias, Beraldo? Pois é, o problema, Caniato, é que a gente vê uma preocupação muito grande com o bem-estar da criança. Ah, mas a criança tem direito a isso. Ah, mas a criança pode escolher aquilo. Ah, mas a criança. Quando, na verdade, o que a gente tem de compromisso com os nossos filhos, ou pelo menos os pais deveriam ter, é preparar os filhos para a vida real, para enfrentar problemas da vida real de forma firme, com capacidade para resolver esses problemas, com raciocínio lógico, entendendo a necessidade, a obrigação de respeitar o próximo, de proteger aquilo que é seu, o valor do trabalho, os valores essenciais, valores e princípios essenciais para qualquer pessoa de bem ter uma caminhada de sucesso pela vida. Só que o governo deveria estar olhando para o futuro, imaginando o seguinte: quais são os desafios que o Brasil terá no futuro? Como será o ambiente de concorrência de mão de obra? Quais são as nossas vocações? Onde somos bons? Onde poderemos ser bons? Como se dará a concorrência em todos os campos onde temos diferenciais? Nossa agricultura, as nossas riquezas minerais. Ora, a Blue Origin do Jeff Bezos e a SpaceX do Elon Musk estão fazendo essa corrida espacial e um dos propósitos é trazer minério da Lua, ou o equivalente do minério que há em abundância na Lua. Como é que fica o Brasil nessa situação? Nós estamos nos preparando para isso? Há essa preocupação de olhar para o futuro e preparar as próximas gerações? Não há. Mas sabe aonde tem isso? Na China. A China está preparando as próximas gerações da sua população para serem competitivas. Pergunta-se lá, tem discussão de pronome neutro, de hino nacional, se faz pronome neutro ou não faz. Não. Lá eles estão preocupados com o que é sério. E aqui... Travou, que pena, travou a conexão com o Cristiano Beraldo. E claro que eu ia lembrar que nós trouxemos uma notícia há alguns dias, algumas semanas, que o governo propôs criar a ALADA, uma empresa aeroespacial. No que isso vai dar? A ver, vamos aguardar. Rápida